Graças a paz. Bom, como os irmãos me conhecem, alguns, né? Mas para quem não me conhece, eu sou o Yuri. Eu tenho 20 anos, eu faço parte da primeira igreja batista em Oeiras. E eu estou fazendo esse vídeo porque eu queria compartilhar com vocês algo que tem sido muito edificante para mim, que tem também me feito refletir bastante sobre a minha caminhada e a minha vida cristã. É um trecho de João 12, a passagem de João 12, e eu quero destacar um ponto e refletir logo após a leitura. Então, em João 12 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro de perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: Por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: Deixe-a, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Eu quero, antes de refletirmos, antes de compartilhar com os irmãos aquilo que tem sido de grande reflexão para mim, eu quero contextualizar um pouco dessa passagem para que a gente possa entender. Então, assim, essa Maria que ungiu os pés de Jesus com nardo era irmã de Lázaro e de Marta. E como João disse, Lázaro era o amigo íntimo de Jesus, né? Como ele vai dizer antes dessa passagem, era um amigo de Jesus que estava morto e foi ressuscitado depois de 4 dias por Cristo. Eles viviam ali em Betânia, essa pequena família, né? Marta, Maria e Lázaro. E só que Jesus não estava na casa deles, apesar de ser amigo deles. Jesus estava na casa de Simão, o leproso, que Marcos e Mateus vai dizer. Mas como eles moravam ali, Maria, Marta e Lázaro moravam ali em Betânia também, eles estavam ali como amigos, como discípulos do Senhor também. E foi preparada ali uma ceia, né, um jantar algo especial para Jesus, mas não foi só uma ceia, foi um banquete, né? Porque Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus e Judas estava ali, então significa também que mais gente estava ali presente. E acontece algo extraordinário, que é o foco da reflexão que eu tenho para compartilhar, que é Maria pegando um frasco de nardo puro e ungindo os pés de Jesus e também enxugando os pés de Jesus com o próprio cabelo. E eu quero focar nesse ponto porque é onde a reflexão vai ser trazida, né? Assim, nardo era uma especiaria muito cara, realmente muito preciosa. Era algo que pra gente é internacional, é como aquele perfume internacional que a gente gosta, que a gente quer comprar, algo muito caro mesmo. Judas, quando ele se indigna, ele fala que por que ela não vendeu esse nardo por 300 denários? Que devia ser o preço do nardo ali mesmo, né? E 300 denários era o preço, o salário de um ano de trabalho. Porque um denário era o salário de um dia. Então 300 denários era de um ano praticamente, né? E Maria derrama ela unge, né? Ela derrama esse nardo nos pés de Jesus. E enxuga os pés dele com o cabelo dela. Maria não se preocupou com o nardo secar. Ela não foi igual a Judas. Porque Judas não estava preocupado com os pobres, não. Ele estava pouco se importando, para falar a verdade. Só queria roubar. Roubava até o próprio mestre, quanto mais os pobres. E Maria não estava preocupada, não. O foco de Maria ali não era o valor do nardo ou o banquete em si, mas Jesus. Jesus era o foco de Maria ali. Quando Maria derrama
esse nardo nos pés de Jesus, é como se ela dissesse assim: Senhor, o Senhor é muito mais valioso do que esse nardo, porque não importa o preço dele. E quando ela enxuga os pés dele com o próprio cabelo, é como se ela estivesse se humilhando e falando: Senhor, o Senhor é o meu Senhor, o meu mestre, o meu Deus. É o mais importante aqui. Mais importante até mesmo do que eu. E é isso que eu quero refletir. Será que, como Maria, a gente tem colocado, tem posto aos pés de Jesus aquilo que é de mais valioso para a gente? Ou será que algo muito valioso é colocado acima de Jesus? Será que a nossa vida, o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho, os nossos bens materiais, eles têm sido colocados acima de Jesus? Será que o que de mais valioso que temos, a nossa família, o dinheiro que nós temos na conta, o trabalho que nós temos, a igreja que nós vamos, tem sido mais precioso do que Jesus? Ou será que Jesus é o mais precioso? A gente tem que refletir sobre isso, porque não porque nós entramos em um novo ano, mas isso faz parte da nossa caminhada cristã. Se Jesus não é o foco, não é o mais precioso, por que nós seguimos Jesus? Qual é o sentido de seguir Jesus se ele não é o mais valioso? Assim, Jesus é quem nos dá as coisas. O que nós temos de especial na nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, o trabalho que nós temos, o carro que nós temos, a moto que nós temos, tudo isso é graças a Ele. É a graça dele sobre a nossa vida. Mas será que a gente não tem colocado isso como superior a Ele? Se temos, nós temos que pedir graça e misericórdia. Porque Ele deveria vir primeiro. Ele deveria ser o mais valioso do que todas as coisas terrenas que nós possamos ter. Não importa o quanto de dinheiro nós temos na conta, ou quanto de saúde, ou quanto de vida, ou o quão novo nós somos e podemos aproveitar a vida, ou a nossa família, se Jesus não é o mais precioso, do que vale tudo isso? Qual é o sentido da gente colocar isso em primeiro lugar se nós não temos o superior, aquilo que nunca se acaba? Porque a nossa vida vai se acabar. A saúde vai se acabar. E se acaba em algum momento. A nossa família vai se acabar. Os filhos vão embora. Quando morremos, nós não ficamos eternamente juntos, casados com a nossa esposa ou com o nosso marido. Pelo contrário, isso se acaba, mas Jesus não. Jesus é pelo resto da eternidade até para sempre, né? Não tem um fim. Isso é o mais valioso. Jesus é o mais valioso. Ele deve ser o mais valioso. E que possamos pedir para Jesus nesse novo ano que Ele seja o mais valioso na nossa vida. Não que não possamos ter coisas especiais, mas que Ele seja o foco e o mais valioso, e o mais importante, o mais precioso para a gente. Que nesse novo ano o nosso foco não seja apenas nas coisas materiais e terrenas, mas principalmente Cristo. Mostrando para Ele, e até mesmo para a gente, que mais importante do que qualquer coisa aqui nesse mundo é Cristo Jesus. E que assim seja. Em nome de Jesus. Bom, eu agradeço a você que ficou até o final. Deus abençoe e espero ter sido edificante. Que você possa, assim como eu também, refletir bastante sobre essa palavra e possa ter sido claro para você. Então, graça e paz.